E aí, tudo bem? Professor Eudes falando. Vamos aqui, então, comentar sobre ligações químicas, mais precisamente ligações metálicas e ligações iônicas. Nessa primeira referência aqui do site Brasil e Escola. Antes de mais nada, os elementos químicos fazem ligações entre si, as interações atômicas são feitas pela necessidade da estabilidade eletrônica. E essa estabilidade só acontece com 8 elétrons na camada de valência. A exemplo do que ocorre com os gases nobres. Todos os gases nobres não fazem ligações químicas, pois eles estão na forma estrutural monoatômica, o que significa dizer que para cada visualização só tem um átomo compondo a molécula. Isso vale para todos os gases nobres. O único gás nobre que não tem 8 elétrons em sua camada de valência é o hélio, pois o hélio só tem uma camada eletrônica e o máximo de elétrons permitidos ali são 2. Os demais gases nobres têm a última camada preenchida com 8 elétrons. E aí, de acordo com a natureza dos elementos, com a natureza física dos elementos químicos e eletrônica, é que vem o tipo de ligação química que eles conseguem fazer. No caso, se eu aproximar um metal do outro, no caso, átomos de metal idênticos, vamos ter uma ligação chamada de ligação metálica. Podem ser também metais diferentes, mas, em geral, se faz com o mesmo. A ideia da ligação metálica é que um elemento de metal e outro interajam entre si, o que garante propriedades específicas dos metais. Em princípio, os metais eles têm como principal característica física a capacidade de perder elétrons e formando cátions metálicos. Então, os metais eles têm poucos elétrons na camada de valência, em uma linha geral. A grande maioria dos metais tem entre 1 e 3 elétrons na sua camada de valência. Então, para os metais, é mais vantajoso doar esses elétrons para ficar com a camada de valência anterior, para ficar com a camada anterior preenchida com 8, do que esperar mais 6, mais 7 elétrons de outros elementos. Então, os metais, em geral, são excelentes doadores de elétrons, por terem poucos em sua camada de valência, formadores de íons positivos, e as ligações possíveis para eles são a ligação iônica e a ligação metálica, que é o primeiro assunto aqui. Da ligação iônica a gente vai tratar mais tarde. No caso da ligação metálica, ela vai ser estabelecida com átomos de um elemento metálico, ou seja, os mesmos átomos, e essa ligação vai ocorrer entre os átomos de um único metal. Um único metal não pode estabelecer ligação química com outro metal diferente. Isso em geral, porque nas ligas metálicas, nas misturas de metais, é possível. Só que aí, para formar liga metálica, a gente precisa de substâncias simples metálicas antes. Então, por exemplo, se eu fizer uma liga metálica entre o cobre e o estanho, vai ter que ter um metal cobre e um metal estanho. No caso da ligação metálica, aqui citada, é para formar a substância simples metálica. É um processo anterior. Bom, os metais, quais são as características físicas deles? O que a gente consegue diferenciar fisicamente? Todos eles são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. O mercúrio ele não é sólido, é o único metal líquido na natureza. Todos os metais têm brilho, então eles refletem a luz com bastante facilidade. Todos eles têm elevados pontos de fusão e ebulição, ou seja, derretem e evaporam a temperaturas elevadíssimas em geral, pelo menos se a gente comparar com os ametais. São bem mais altos, muito mais altos. Para vocês terem uma ideia, o tungstênio, que é o metal com maior ponto de fusão da tabela periódica, ele se derrete a 3.400 graus e evapora a mais de 5.000. Só para ficar em um exemplo mais palpável.
apresentam, em geral, cor prateada. A maioria dos metais tem cor cinza brilhante ou prateado, exceção do ouro, que é amarelado ou dourado, e do cobre, que é avermelhado. E os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, chamado de retículo cristalino ou rede cristalina. Essa rede cristalina aqui é o que dá o formato sólido aos metais. Todos os sólidos têm retículo cristalino. O que é esse retículo cristalino? Cada linha aqui é a distância que separa um átomo do outro. E é nessa linha aqui que é feita a doação dos elétrons de um átomo para o outro. Então, essa rede cristalina formada entre os átomos de metal e os elétrons que circulam por aqui é o que mantém todo esse bloco aqui unido. Então, para um sólido verdadeiro sempre tem retículo cristalino. E aí, é esse o motivo da dificuldade para você derreter e evaporar um átomo, uma substância metálica. Porque esse retículo cristalino das ligações metálicas é extremamente forte. Considerando a força das ligações químicas, as ligações metálicas são as mais fortes que existem. Se a gente for falar de desfazer o retículo cristalino, que é desfazer a ligação metálica via energia, via absorver calor, esse aqui é o mais forte que tem. Nenhuma ligação interatômica é mais poderosa, mais resistente à quebra do que as ligações metálicas. É por isso que eles têm elevados pontos de fusão, é muito difícil fazer derreter, e é por isso também que é muito difícil fazer uma ligação metálica evaporar por padrão. Ah, essa é a única ligação que tem retículo cristalino? Não, tem mais. Mas essa aqui é a primeira, vamos seguir. Aqui no caso da ligação metálica, os retículos cristalinos eles são formados. Mas como? Eles são formados por cátions, os íons positivos, e os elétrons. Então, qual é a ideia do metal? O metal ele tem a tendência de doar elétron, pela questão básica de ter poucos elétrons na camada de valência. Então, esse átomo X aqui, ele vai fazer a doação de seu elétron ou de seus elétrons, dependendo de quantos tem. Geralmente, como eu já tinha falado antes, ele vai até 3. Então, esse átomo X aqui se transforma em X+. Nesse caso, ou X+, X2+, X3+, tanto faz. Esses elétrons que estão aqui ao redor, após a seta, não são exatamente elétrons dele, podem ser elétrons de átomos antes. Esses elétrons são elétrons deslocalizados, ou seja, não dá para saber de imediato se esse elétron é desse próprio elemento aqui ou de outros. Se a gente olhar 4 elementos metálicos ao mesmo tempo, vamos ter um mar de elétrons. Por quê? Porque esse primeiro elemento aqui, no alto à esquerda, fez doação de elétron. O segundo também, o terceiro também e o quarto também. O que isso significa? Que os 4 elementos estão doando elétrons uns para os outros, se tornando cátions, e por serem cátions, tendo carga positiva, esses mesmos elementos atraem para si os elétrons do vizinho. Então, o tempo todo nós temos átomos doando elétron para o vizinho, para o átomo vizinho, e tendo elétrons ao seu redor. Por que tem elétrons ao redor? Por causa da diferença de carga. Lembrando que os elétrons têm sinal negativo, e se um átomo for positivo, vai ter bastante facilidade em manter elétrons próximos de si. Então, essa aqui é a representação do mar de elétrons. Esse mar de elétrons aqui, ou seja, no final eu vou ter átomos positivos, ou cátions, metais positivos, e elétrons ao redor. São esses elétrons aqui, ao redor desses metais, que tornam o retículo cristalino extremamente resistente e extremamente poderoso. Ponto. Só que os elétrons do mar, eles não abandonam o retículo cristalino e também não entram em grande movimentação depois disso. Tá? Por quê? Por causa dessa situação aqui. O retículo cristalino, depois que ele é formado,
ele se mantém sólido. Então, nós temos átomos de metais aqui, com os elétrons ao redor de cada um, deste jeito aqui. Então, o máximo que os elétrons vão fazer é fazer o quê? Ficar circundando os metais, rodeando, ficando ao redor deles. Mas movimentação para escapar, para ir para um sistema externo, eles não têm. Bom, e é esse mar de elétrons que mantém esses átomos muito próximos uns dos outros, justificando a força do retículo cristalino. Dica: quanto menor a distância entre os átomos de uma ligação química, mais forte essa ligação química é. Então, no caso da ligação metálica, essa força e essa distância é a menor possível e a força é a maior possível. Justamente por terem esses elétrons aqui ao redor dos átomos de metal, vai se justificar as propriedades a seguir, justificadas pela ligação metálica. Primeira, maleabilidade, que é a capacidade de produzir objetos com os metais. Então, a gente pode produzir chapa, lâmina, panelas e etc. Então, graças a essa propriedade, os metais acabam tendo altos pontos de fusão e ebulição, e depois que o metal se derrete, se pode dar forma aos metais. Então, primeiro se derrete o metal, depois se coloca na forma para dar o formato que você deseja, e se espera o metal se resfriar, tecnicamente. Isso só é possível graças ao mar de elétrons, que garante a esses metais derreterem a temperaturas mais elevadas. Passa para a fase líquida a altas temperaturas. A condutibilidade tem a ver com a condução de corrente elétrica e calor. Como os metais eles demoram bastante a se derreterem, eles são ótimos condutores de calor. Ou seja, se um metal ele derrete a 1.500 graus, para você conseguir fazer o metal atingir 1.500 graus, a quantidade de calor é muito alta. Então, quer dizer que ele não vai derreter facilmente. Se não vai derreter facilmente, significa dizer que ele aguenta grandes quantidades de calor sem se derreter. Por isso que os melhores condutores elétricos, os melhores condutores térmicos, são os metais. E é por isso que os utensílios para se cozinhar, as panelas em geral, são de metal. Antigamente se usava ferro, mas o ferro tem uma densidade um pouco alta, então a panela de ferro é muito mais pesada que uma panela de alumínio, que é o que se utiliza hoje em dia, pela densidade menor. Então, se for produzir duas panelas idênticas, uma de ferro e outra de alumínio, a de alumínio será mais leve. A questão é, então, para a condutibilidade térmica, os metais são excelentes materiais. E também para a condutibilidade elétrica, o que tem a ver com o mar de elétrons aqui. Como a ligação metálica já é feita de elétrons em geral, esses elétrons estão circundando entre os átomos, já existe uma circulação de elétrons aqui dentro dessa ligação. Então, se existirem elétrons externos, o que é uma corrente elétrica? É uma passagem de elétrons externos aos átomos pelos condutores. Como os átomos de metal, na própria ligação metálica, já possuem elétrons em circulação, não é difícil fazer circular elétrons externos. Por isso que os metais são os melhores condutores elétricos. E também pelo fato deles serem sólidos na maior parte do tempo. Quanto mais próximo do estado sólido, também facilita a condução dos elétrons, visto que no estado líquido os átomos estão bem mais separados e no estado gasoso os átomos estão muito longe uns dos outros. Então, para conduzir eletricidade de maneira mais eficaz, a própria ligação precisa ter elétrons constantemente circulando e a distância entre os átomos tem que ser pequena, o que dá aos metais essa capacidade em larga escala. Uma grande maioria dos metais é condutor elétrico. Claro que os melhores condutores são os metais nobres: ouro, prata, cobre e platina. No caso, a platina disputando com o ouro, né, em primeiro lugar.
E isso acontece porque os metais nobres têm baixa capacidade de se oxidar. Isso facilita a condução. Lembrando que um óxido não conduz eletricidade. A ductibilidade é o princípio pelo meio de um metal pode ser transformado em fio. Na verdade, a questão do fio é simplesmente para facilitar a condução elétrica. Por quê? O que é a corrente elétrica? É fluxo de elétrons em um sentido constante. Então, para facilitar a condutibilidade elétrica, é necessário que haja um caminho. Então, esse fio condutor é feito de metal e ele vai ter um caminho, ele vai sair do ponto A até o ponto B. Então, a questão dos fios, no caso aqui de cobre, é justamente para facilitar a passagem de eletricidade. Bom, vamos passar aqui para as ligações iônicas, mas antes de mais nada, a referência aqui, agradecendo ao artigo ao professor mestre Diogo Lopes Dias, de onde eu tirei essa informação. Agora, vamos passar para as ligações iônicas. Então, vamos falar aqui da ligação iônica, aqui no caso, material do site Mundo Educação, e vamos dar sequência. Na ligação iônica, ocorre uma interação entre átomos na qual ocorre perda e ganho de elétrons, resultando em compostos com características e fórmulas bem particulares. No caso, a ligação iônica é uma das três formas da qual os átomos podem interagir entre si. Lembrando que já comentei agora há pouco na ligação metálica, que é a atração de átomos do mesmo metal. Então, no caso, é um metal frente ao outro. Ambos têm a mesma tendência, doação de elétrons. Só que na ligação iônica, a gente vai se utilizar sempre de átomos com características contrárias. Um átomo capaz de doar elétrons, que são os metais. Então, na ligação iônica, a presença de metais é indispensável. Sempre tem metal na ligação metálica, por definição, e sempre tem metal na ligação iônica. Sempre. Beleza? Só que, se os metais doam elétrons, alguém vai ter que receber. E esse alguém que vai receber são os metais. Então, na ligação iônica, a grosso modo, a gente pode dizer que vamos ter sempre um metal doador de elétrons e um ametal, que é o receptor de elétrons, na prática. Então, a ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal, por obrigação, e uma opção paralela, alternativa, é entre o metal e o hidrogênio. O hidrogênio, ele não é exatamente um metal e também não é um ametal. O hidrogênio ele não tem família na tabela periódica e não recebe uma classificação física, como são os metais e os ametais na tabela periódica. O hidrogênio está no estado gasoso, mas ele não recebe essas classificações. Então, como é que o hidrogênio aqui pode participar na ligação iônica? O hidrogênio, nas ligações químicas, ele é classificado como ametal. Ele se comporta, na realidade, como um ametal. Isso quer dizer que o hidrogênio só pode participar de duas ligações possíveis. A primeira, ligação iônica, ele pode substituir um ametal, ou na ligação covalente, onde só vão existir ametais. Mas isso aí vai ser tema, ligação covalente é tema de outra aula. Beleza? Aqui vai só até iônica. Então, qual a ideia? O metal sempre vai doar os elétrons da camada de valência, que chegam de 1 a 3, e o ametal, ou o hidrogênio, vai receber esses elétrons dos metais. Lembrando que o hidrogênio ele é uma exceção do octeto. O hidrogênio ele só recebe um elétron de cada vez. Então, cada hidrogênio só recebe um elétron. Porque o hidrogênio só tem uma camada eletrônica, sua distribuição eletrônica é 1s1, e na camada S só chega até 2, no subnível S. Então, o hidrogênio, o máximo que ele consegue fazer é 1s2, caso receba um elétron de um metal. Então, cada hidrogênio só pode receber um elétron. Mas, Eudes, como é que você sabe quantos elétrons cada um pode doar ou receber? A dica é essa.
os metais doam todos os elétrons da sua camada de valência. Se o metal tem 1, doa 1. Se tem 2, doa 2. Se tem 3, doa 3. Simples assim. O ametal, ele só pode receber cada unidade, cada átomo de ametal, ele só pode receber a quantidade que falta para chegar a 8. Ou, no caso do hidrogênio, para chegar a 2. Por quê? Porque os ametais, eles normalmente têm mais de 3 elétrons na camada de valência, começam com 4. Então, se um ametal tem 4 elétrons na camada de valência, tem que receber 4 elétrons de alguém. Se tem 5, faltam 3, precisa receber 3 elétrons. Se tem 6, tem que receber mais 2, incorpora 2 elétrons de um metal. E se tiver 7 elétrons na camada de valência, recebe 1. Então, os ametais têm essa tendência entre 4 e 7 elétrons na última camada, e para eles a vantagem eletrônica é receber os elétrons dos metais. É isso que vai acontecer. Na ligação iônica, por exemplo, aqui nós temos o sódio. O sódio tem número atômico 11, então na distribuição eletrônica dele ele vai ter 11 elétrons. Vamos ter um S2, 2S2, 2P6 e vai acabar em 3S1. Então, a camada de valência dele é 3S1, só tem um elétron. Também daria para deduzir isso pela família. Ele pertence à família 1A, ou família 1. Todos os elementos da família dos metais alcalinos têm um elétron na camada de valência. O que o sódio vai fazer? O sódio, para participar da ligação química, ele vai simplesmente perder esse elétron do 3S1. Aí, nesse momento, o sódio ele vai se transformar em sódio positivo, sódio mais. E aí, simplesmente, o sódio ele vai... a distribuição eletrônica do sódio mais não vai ter o 3S1. Só vai ter um S2, 2S2 e 2P6. Por que isso é verdadeiro? Porque na ligação iônica, o que ocorre? O metal doa seu elétron e se transforma em cátion. Todos os cátions gerados, a tendência deles é ficar parecido com os gases nobres, ou seja, com o número de elétrons correspondente ao gás nobre. E isso só vai acontecer quando a última camada, que no caso do sódio positivo é a camada 2 agora, tivermos 8 elétrons nesta camada específica, na última. Então, no sódio positivo, eu tenho um S2, primeira camada com 2 elétrons, e na segunda camada eu vou ter 8, se eu somar os expoentes aqui. Então, o sódio positivo acabou de ficar. Então, do sódio para o sódio positivo, para o cátion sódio, ocorreu a estabilidade eletrônica, que é o que normalmente acontece. No caso do cloro, ele é um elemento ametálico, porque ele tem, se vocês fizerem a distribuição eletrônica, são 17 elétrons aqui na tabela periódica, né? Número atômico 17, teremos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, e a última diagonal fecha em 3P5. Se pegarmos a camada de valência do cloro, que é 3S2 e 3P5, vamos verificar que temos 7 elétrons na camada de valência. Desta forma, o que podemos fazer? Desta forma, vemos que temos 7 elétrons na camada de valência e a tendência do cloro vai ser receber um elétron de alguém. Por quê? Porque o limite de elétrons que existe na última camada são 8. Se já existe o elemento doador de elétron, que no caso é o sódio, o cloro vai ser o receptor. Então, o elétron doado pelo sódio, ele vai ser absorvido pelo cloro. Quando o cloro receber os elétrons dos quais precisa, a sua distribuição eletrônica ficará diferente. Em vez de terminar em 3P5, teremos 3P6. Por quê? Porque o cloro ele vai simplesmente ganhar o elétron do sódio e, em vez dele ter 17 elétrons, terá 18. Lembrando, na distribuição eletrônica de um cátion, o cátion doa seu elétron e a camada de valência anterior acaba. Ou seja, no caso do sódio normal, a camada de valência é 3S1. Quando ele vira sódio mais,
esse 1 vai embora. Aí não temos mais 3s, vai só ter 2p6, que é a anterior. No caso de um ametal, basta incorporar o elétron ou os elétrons e distribuir normalmente. Vai acabar em 3p6. Aqui a nova camada de valência, ó, 3s2, 3p6. O que isto quer dizer? Quer dizer que se acabou, a camada de valência acabou em p6, nós temos uma configuração eletrônica mais estável, porque todos os elementos que acabam em p6 são gases nobres, em geral. Então, na terceira camada do cloro, acabamos de ter 8 elétrons na camada de valência, o que garante a estabilidade. Depois que o cátion doar o seu elétron e o ânion ganhar esse elétron, haverá atração eletrostática, ou seja, o sódio, quando doa o elétron, se torna positivo, o cloro, quando ganha esse elétron, se torna negativo, e a ligação iônica será formada pela atração de cargas, pela diferença de sinal. Carga positiva frente a uma carga negativa se aproximam, se atraem. Beleza? Então, depois que ocorre a formação do cátion e a formação do ânion, ocorre a atração eletrostática. E aí o que acontece? Depois que a atração eletrostática é feita, simplesmente os átomos eles se unem via diferença de carga e vão formar um retículo cristalino, porque os compostos iônicos eles são sólidos, tecnicamente, e aí isso vai interferir nas propriedades físicas dos elementos. Antes disso, vamos avaliar a construção de fórmulas químicas pela ligação iônica. Primeira coisa, vamos aqui o passo a passo básico para criar a fórmula química de um composto iônico. A fórmula química de um composto metálico é só o elemento químico. Então, se eu tiver vários átomos de alumínio, a substância simples é alumínio. Se eu tiver vários de ferro, é só colocar o símbolo do ferro normal. Lembra? Só que nas ligações iônicas e ligações covalentes, as substâncias, na grande maioria, aliás, na iônica são sempre substâncias compostas, e na covalente ainda pode ter um pouco de cada coisa. Primeira regra para achar a fórmula da ligação iônica: determinar a carga do cátion, depois a carga do ânion, e fazer o cruzamento das cargas para saber a quantidade necessária. Por exemplo, se fizermos com alumínio, pode fazer com distribuição eletrônica ou com auxílio das famílias, principalmente se forem elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São aqueles que acabam em S ou P nas suas distribuições eletrônicas, ou ainda as 2 primeiras famílias e as 6 últimas. São 8 famílias representativas. No caso do alumínio, ele pertence ao grupo 13, ou antigo 3A, e todos dessa família têm 3 elétrons na camada de valência. Então, a carga dele é mais 3. O que eu faço se o elemento for de transição? Pega o número atômico, distribuição eletrônica e vamos que vamos. Então, no caso do alumínio, a carga dele é mais 3, porque tem 3 elétrons na camada de valência. Nesse caso aqui, vamos lembrar que os metais, até 3 elétrons, doação, beleza? Então, o alumínio vai doar esses 3 elétrons, por isso a carga dele é mais 3. Mais 3 significa 3 elétrons doados. O bromo, ele é um ametal, porque está na família 17 ou 7A. Lembrando que a partir da família 14, da família 14 à família 17, a incidência de ametais é bem mais alta, tá? É onde aparecem os principais ametais da tabela periódica. Na família 7A, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência. Logo, só podem receber 1 elétron cada um. Então, cada bromo só recebe 1. Desta forma, o bromo, ele... Como é que eu posso dizer? O bromo, então, ele vai ficar com carga menos 1, porque só pode absorver 1 elétron. Lembrando, sinal de menos na carga é elétron recebido, é elétron absorvido. Bom, nesse caso aqui, o alumínio é mais 3 e o bromo é menos 1. Então, como é que a gente faz a fórmula do AlBr3?
é só fazer multiplicação cruzada. A carga fica em cima, então o mais 3 do alumínio desce para o bromo, por isso fica Br3, e o menos 1 do bromo desce para o alumínio. As quantidades que a gente coloca aqui embaixo, a L1Br3 é referente às fórmulas, às cargas. Então, se é BR, se a carga é menos 1, esse 1 desce para o alumínio, a L1. Se o alumínio é mais 3, esse 3 desce para o BR3. É só fazer produto cruzado. Bom, e no segundo exemplo aqui, temos magnésio e hidrogênio. O magnésio ele é um metal alcalino terroso, da família 2 ou 2A. Todos dessa família têm 2 elétrons na camada de valência. E, portanto, com menos de 4 elétrons, ele vai ser um metal, então ele vai doar todos esses elétrons. Então, se o magnésio doar 2 elétrons, a carga é mais 2. O hidrogênio ele não é um ametal, porém, ele tem comportamento de ametal nas ligações químicas. Ou seja, se ele se aproximar de um metal, ele vai tentar receber algum dos elétrons que o magnésio vai doar. E, desta forma, como o hidrogênio ele só pode receber um elétron, lembrando que o hidrogênio só tem uma camada eletrônica, e na primeira camada só vão caber 2 elétrons, isso vai caracterizar o hidrogênio como receptor de elétron, mas cada hidrogênio só pode receber um. Então, a carga do hidrogênio, quando participar dessa ligação, sempre que for o hidrogênio o ametal, entre aspas, o hidrogênio sempre recebe um elétron e o hidrogênio é sempre menos 1. Se a gente fizer o cruzamento das cargas, o mais 2 do magnésio passa para o hidrogênio, aí fica H2 embaixo, e o menos 1 do hidrogênio passa para o magnésio, aí fica Mg1. Só que na química não precisa escrever isso. O 1 embaixo da quantidade, na quantidade não é necessário. Bom, quais são as características? Então, aqui a gente viu como criar os compostos iônicos, mas como é que a gente identifica as características físicas? Como é que fisicamente a gente lida com ligações iônicas? Bom, vamos lembrar, os compostos iônicos também têm retículo cristalino. Só que aqui eu tenho cores diferentes nas bolinhas, na rede cristalina, porque uma cor vai ficar um átomo vai ficar de uma cor e o outro átomo ficará de outra. Então, por exemplo, o cloro pode ficar com a cor verde e o sódio com a cor roxa, ou vice-versa, no caso aqui. Então, essa rede cristalina é formada pela união entre o cátion e o ânion. Então, ao redor de um cátion, eu vou ter vários ânions. Ao redor de um ânion, eu vou ter vários cátions, e assim por diante. Bom, os compostos iônicos, por causa desse retículo cristalino, que também é bastante forte, bastante resistente. Resistente a quê? Resistente à quebra por energia, ou seja, é difícil quebrar por calor. Desta forma, a gente pode dizer que os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, os compostos iônicos, eles não se encontram em outro estado que não seja o sólido. O melhor exemplo disso é o sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é sólido, só que ele é quebradiço, mas é sólido. Ponto. Eu já falei do retículo cristalino, né? Antes aqui. Tecnicamente, outra coisa, eles são solúveis em água, porque a água ela é um solvente universal, e a água é um solvente com muita afinidade com as ligações iônicas, porque a água é uma molécula chamada de molécula polar, ou solvente polar. A questão da polaridade vai ser discutida em aulas posteriores, tá? Mas os solventes polares, eles têm bastante facilidade em quebrar a rede cristalina das ligações iônicas. Desta forma, além de serem solúveis em água, eles também são capazes de se dissociar, ou seja, esses íons que estão unidos pela rede cristalina, a água, no caso, chega e separa. Então, quando a água separa esses íons da rede cristalina, ocorre a dissociação, aí os íons ficam livres. Isso também acontece, essa rede cristalina também se desfaz quando um átomo, quando uma ligação dessa, ela é
quando a substância é passada para a fase líquida. Se isso aqui passar para líquido, os cátions e os ânions se separam bastante uns dos outros, desfazendo o retículo cristalino. E aí, nesse caso, quando a ligação iônica, quando a substância iônica ela é dissolvida em água ou derretida, os íons ganham movimentação, eles se desprendem do retículo cristalino, e quando os íons estão em movimento, ocorre a condutibilidade elétrica. Ou seja, uma substância iônica só consegue conduzir eletricidade quando está derretida ou quando está dissolvida em água. No estado sólido, não ocorre a condução de eletricidade, porque não há elétrons circulando no retículo cristalino da ligação iônica, ao contrário da ligação metálica. Então, a ligação metálica consegue conduzir eletricidade no estado sólido e no estado líquido. A substância metálica faz isso. A substância iônica, ela conduz eletricidade quando está dissolvida em água ou derretida. Bom, por esse motivo de existir retículo cristalino, as substâncias iônicas, elas possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Para ficar no exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza para temperar os alimentos, o cloreto de sódio não derrete a menos de 800 graus Celsius. Repetindo, o sal de cozinha para derreter 800 graus Celsius, para passar para líquido. E para evaporar, pode colocar aí mais de 1.400 graus, tecnicamente. Os compostos iônicos, eles são quebradiços em geral, não são resistentes a impactos, como boa parte dos metais é. Eles possuem brilho próprio, podem refletir a luz, embora com menos facilidade que os metais puros. E aqui da corrente elétrica eu já falei, toda vez que um composto iônico for derretido ou dissolvido em água, ele conduzirá eletricidade. Aqui o agradecimento ao autor do artigo, Diogo Lopes Dias, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Então, um abraço a todos e até a próxima.